História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Capítulo 8. O Partido Bolchevique durante o período da intervenção militar estrangeira e da Guerra Civil, 1918-1920. 1. Começa a intervenção militar estrangeira. Primeiro período da Guerra Civil. A assinatura da Paz de Brest-Litovsk e o reforçamento do poder soviético, como resultado da série de medidas de tipo econômico revolucionário adotadas por ele, nos momentos em que a guerra estava em seu apogeu nas frentes ocidentais, provocaram grande alarme entre os imperialistas da Europa Ocidental e, sobretudo, entre os da Entente. Os imperialistas do campo da Entente receavam que a paz entre a Alemanha e a Rússia aliviasse a situação militar da Alemanha, piorando assim, portanto, a situação das tropas da Entente. Receavam, ainda mais, que a assinatura da paz entre a Rússia e a Alemanha acentuasse o anelo de paz em todos os países e em todas as frentes, prejudicando deste modo a causa da guerra, a causa dos imperialistas. Receavam, finalmente, que a existência do poder soviético no território tão grande como o da Rússia e os êxitos logrados por ele dentro do país, depois de ter derrubado o poder da burguesia, fossem um exemplo contagioso para os operários e soldados dos países ocidentais, nos quais fermentava um profundo descontentamento contra aquela guerra interminável que, seguindo o exemplo dos russos, podiam chegar a voltar as baionetas contra seus amos e opressores. Por todas estas razões, os governos da Entente decidiram lançar-se à intervenção militar contra a Rússia, com o fim de derrubar o poder soviético e instaurar um poder burguês que restabelecesse o regime capitalista dentro do país, anulasse o tratado de paz com os alemães e refizesse a frente de guerra contra a Alemanha e a Áustria. Os imperialistas da Entente embarcaram alegremente nesta aventura tenebrosa, convencidos como estavam da instabilidade do poder soviético e certos de que, por pouco que seus inimigos se esforçassem, sua queda seria inevitável e rápida. Maior ainda era o alarme que os êxitos do poder soviético e seu reforçamento infundiam nas fileiras das classes derrubadas, entre os latifundiários e os capitalistas, nas fileiras dos partidos derrotados, cadetes, mencheviques, social-revolucionários, anarquistas e nacionalistas burgueses de todos os matizes, e nas fileiras dos generais brancos, da oficialidade cosaca, etc. Desde os primeiros dias do triunfo da Revolução de Outubro, todos estes elementos inimigos gritavam a pleno pulmão que o poder soviético não podia enraizar-se na Rússia, que estava condenado a morrer, que se desmoronaria forçosamente ao cabo de 1 ou 2 semanas, dentro de 1 mês, ou no máximo, de 2 ou 3 meses. E como o poder soviético, apesar dos exorcismos de seus adversários, continuava existindo e se reforçando, os inimigos do poder soviético dentro da Rússia viram-se obrigados a reconhecer que um novo poder era muito mais forte do que eles haviam pensado e que para derrubá-lo seria necessário desenvolver sérios esforços e desencadear uma luta feroz de todas as forças da contra-revolução. Em vista disso, decidiram desenvolver um amplo trabalho sedicioso e contra-revolucionário destinado a agrupar as forças da contra-revolução, recrutar quadros militares e organizar a sublevação, sobretudo, nas regiões dos cossacos e dos kulaks. E assim, já no primeiro semestre do ano de 1918, formaram-se de um modo definido 2 grupos de forças dispostas a lutar para derrubar o poder soviético. No estrangeiro, os imperialistas da Entente, e dentro da Rússia, a contra-revolução. Nenhuma destas 2 forças contava com elementos suficientes para se lançar por si só a conquistar o objetivo apetecido. A contra-revolução interior dispunha de alguns quadros militares, assim como de certa quantidade de homens, recrutados principalmente entre os cossacos acomodados e os kulaks, com os quais necessitava contar para desencadear a insurreição contra o poder soviético. Porém precisava de dinheiro e armas. Em compensação, os imperialistas estrangeiros tinham dinheiro e armas, porém não podiam destinar à intervenção a quantidade necessária de tropas, não só porque necessitavam delas para fazer a guerra contra a Alemanha e a Áustria, como também porque estas tropas podiam tornar-se pouco seguras na luta contra o poder soviético.
As condições de luta contra os soviets impunham a unificação de ambas as forças antissoviéticas, as do estrangeiro e as do interior. Com efeito, esta unificação se consumou no primeiro semestre do ano de 1918. Assim foi como se forjou a intervenção armada estrangeira contra o poder soviético, apoiada pelas sedições contra-revolucionárias dos inimigos dos sovietes dentro da Rússia. Com isto, terminava a trégua e começava a guerra civil na Rússia, a guerra dos operários e camponeses dos povos da Rússia contra os inimigos exteriores e interiores do poder soviético. Os imperialistas da Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos começaram sua intervenção militar sem prévia declaração de guerra, apesar desta intervenção não ser mais que uma guerra desencadeada contra a Rússia e uma guerra, além disso, da pior espécie. Esses bandoleiros civilizados estenderam as suas garras e desembarcaram suas tropas no território russo, subrepticiamente, como ladrões. As tropas anglo-francesas desembarcaram no norte da Rússia, ocuparam Arkhangelsk e Murmansk, apoiando a sublevação dos guardas brancos organizada nesta região, derrubaram o poder dos soviets e criaram o chamado Governo do Norte da Rússia, governo facioso de guardas brancos. As tropas japonesas desembarcaram em Vladivostok, apoderaram-se da província marítima, dissolveram os soviets e apoiaram os guardas brancos faciosos que se encarregaram depois de restaurar o regime burguês. No Cáucaso do Norte, os generais Kornilov, Alexeyev e Denikin, apoiados pelos ingleses e os franceses, organizaram um exército voluntário de guardas brancos, desencadearam uma sublevação de cossacos ricos e abriram a campanha contra os soviets. Na região do Don, os generais Krasnov e Mamontov, apoiados secretamente pelos imperialistas alemães, o tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia os impedia de lhes prestar um apoio franco, desencadearam a sublevação dos cossacos do Don, ocuparam a região banhada por este rio e abriram também a campanha contra os soviets. Na região central do Volga e na Sibéria, os anglo-franceses intrigaram para organizar a sublevação do corpo de exército tchecoslovaco. Este corpo de exército, composto por prisioneiros de guerra, havia sido autorizado pelo governo soviético a regressar ao seu país pela Sibéria e Extremo Oriente. Em caminho, os social-revolucionários e os ingleses e franceses induziram-no a se sublevar contra o poder soviético. A sublevação deste corpo de exército foi o sinal para o levante sedicioso dos kulaks do Volga e da Sibéria e dos operários das fábricas de Votkinsk e Izhevsk, influenciados pelos social-revolucionários. Na região do Volga foi instaurado um governo de guardas brancos e social-revolucionários, com sede em Samara. Em Omsk, estabeleceu-se o governo dos guardas brancos da Sibéria. A Alemanha não tomou nem podia tomar parte nesta campanha de intervenção do bloco anglo-franco-japonês norte-americano, entre outras coisas, pela simples razão de que se achava em guerra contra este bloco. Porém, apesar disto e da existência de um tratado de paz entre a Rússia e a Alemanha, nenhum bolchevique abrigava a menor dúvida de que o governo alemão do Kaiser era um inimigo tão feroz do país soviético como os intervencionistas ingleses, franceses, japoneses e norte-americanos. E, com efeito, os imperialistas alemães fizeram o possível e o impossível para isolar, enfraquecer e afundar o país dos soviets. Separaram a Ucrânia da Rússia soviética, é certo que baseados no tratado com a Rada Ucraniana, introduziram suas tropas na Ucrânia, a pedido da Rada Ucraniana dos guardas brancos, começaram a saquear e oprimir ferozmente o povo ucraniano, proibindo de manter o menor contato com a Rússia soviética. Separaram desta Transcaucásia, georgianos e azerbaidjanos, tropas alemãs e turcas, começaram a mandar como amos e senhores em Tiflis e Baku, e ajudaram por todos os meios, embora sorrateiramente, com ânnuas e provisões, o general Krasnov, sublevado no Don contra o poder soviético. A Rússia soviética via-se deste modo isolada das regiões que eram suas fontes básicas de abastecimentos, de matérias-primas e de combustíveis. A vida na Rússia soviética, durante este período foi terrivelmente dura. Escasseava o pão. Escasseava a carne. A fome mortificava os operários.
Os operários de Moscou e Petrógrado recebiam uma ração de pão de 1/8 de libra a cada 2 dias. Havia dias em que não se distribuía nenhum pedaço de pão. As fábricas estavam paradas ou trabalhavam muito pouco, pois não havia matérias-primas nem combustíveis. A classe operária, porém, não se acovardava, nem se acovardava tampouco o Partido Bolchevique. As incríveis dificuldades deste período e a luta desesperada contra elas revelaram como são inesgotáveis as energias que a classe operária armazena e como é grande e incomensurável a força da autoridade do Partido Bolchevique. O partido proclamou o país um acampamento de guerra e reconstruiu sua vida econômica, política e cultural em consonância com isto. O governo soviético declarou que a pátria socialista estava em perigo e chamou o povo à defesa revolucionária. Lenin lançou a palavra de ordem de tudo para frente. E centenas de milhares de operários e camponeses se alistaram como voluntários no Exército Vermelho e foram para frente. Cerca da metade do total de filiados ao partido e as juventudes comunistas foram ocupar o seu posto nas frentes de luta. O partido pôs o povo de pé para a guerra de salvação da pátria contra a invasão das tropas dos intervencionistas estrangeiros e contra a sublevação das classes exploradoras derrubadas pela Revolução. O Conselho da Defesa Operária e Camponesa, organizado por Lenin, dirigia o envio de homens, víveres, equipamentos e armas para as frentes. A mudança do sistema do voluntariado ao serviço militar obrigatório levou para as fileiras do Exército Vermelho centenas de milhares de homens de reforço, e em pouco tempo o Exército Vermelho se converteu num exército de 1 milhão de combatentes. Apesar da duríssima situação do país e da pouca idade do Exército Vermelho, que ainda não havia logrado fortalecer-se, as medidas de defesa adotadas não tardaram em acarretar os primeiros êxitos. O general Krasnov foi repelido em Tsaritsyn, de cuja tomada estava seguro, e rechaçado para além do bom. As aventuras do general Denikin ficaram localizadas dentro de uma região reduzida do Cáucaso do Norte, e o general Kornilov foi morto em combate contra o Exército Vermelho. Os tchecoslovacos e os bandos de social-revolucionários e guardas brancos foram desalojados de Kazan, Simbirsk e Samara e arrojados para os Urais. A sublevação do guarda branco Savinkov em Yaroslav, organizada pelo chefe da missão inglesa em Moscou, Lockhart, foi esmagada e Lockhart detido. Os social-revolucionários, que haviam assassinado os camaradas Uritsky e Volodarsky e perpetrado o atentado criminoso contra a vida de Lenin, foram submetidos ao terror vermelho em resposta ao terror branco desencadeado por eles contra os bolcheviques, sendo esmagados em todos os pontos mais ou menos importantes da Rússia Central. Nestes combates contra os inimigos se temperou e se fez forte e vigoroso o jovem Exército Vermelho. Os comissários comunistas que atuaram durante este período no Exército Vermelho desempenharam um papel decisivo na obra de fortalecimento do Exército, na obra de sua educação política, na obra de reforçamento de sua capacidade combativa e de sua disciplina. Compreendia, porém, o Partido Bolchevique que estes êxitos do Exército Vermelho não resolviam o problema, que só eram os êxitos iniciais. Compreendia que o aguardavam novos combates, ainda mais encarniçados, e que o país só poderia recobrar as regiões perdidas, que eram suas fontes de abastecimento de matérias-primas e de combustível, à custa de uma longa e dura luta contra seus inimigos. Por isto, os bolcheviques começaram a se preparar intensivamente para uma guerra longa e decidiram pôr toda a retaguarda a serviço da frente. O governo soviético implantou o comunismo de guerra. O poder dos soviets pôs sob seu controle, além da grande indústria, a indústria pequena e média, com o fim de acumular os artigos de primeira necessidade para abastecer o exército e o campo. Implantou o monopólio do comércio do trigo, proibiu o comércio privado de cereais e introduziu o sistema de cotização de produtos agrícolas, com o objetivo de mobilizar toda a sobra dos produtos recolhidos pelos camponeses, formar um estoque de trigo e abastecer de víveres o exército e os operários. Finalmente, implantou o trabalho obrigatório, extensivo a todas as classes da população.
Esta incorporação da burguesia ao trabalho físico obrigatório permitia utilizar os operários para outros trabalhos mais importantes, inclusive na frente, e com isto o partido punha em prática o princípio de quem não trabalha, não come. Todo este sistema de medidas impostas pelas condições extraordinariamente difíceis em que se devia organizar a defesa do país, tinha caráter provisório e se englobava sob o nome de comunismo de guerra. O país se preparava para uma longa e dura guerra civil contra os inimigos exteriores e interiores do poder soviético. Em fins do ano de 1918, houve necessidade de triplicar o contingente do exército. Este exército exigia que se acumulassem os meios necessários para abastecê-lo. Eis como se expressava Lenin: por aqueles dias, decidimos ter um exército de 1 milhão de homens para a primavera. Agora necessitamos um exército de 3 milhões de homens. Podemos ter este exército e o teremos. 2. Derrota militar da Alemanha. A Revolução Alemã. Fundação da Terceira Internacional. 8º Congresso do Partido. Enquanto o país soviético se preparava para novos combates contra os intervencionistas estrangeiros, no Ocidente, na retaguarda e nas frentes dos países beligerantes, se produziam acontecimentos decisivos. A Alemanha e a Áustria iam ficando exaustas entre os tormentos da guerra e da crise de subsistência. Enquanto a Inglaterra, França e Estados Unidos mobilizavam novas reservas, a Alemanha e a Áustria esgotaram as últimas e exíguas reservas de que podiam dispor. Tal como estava a coisa, a Alemanha e a Áustria, esgotadas a mais não poder, tinham que ser derrotadas sem demora. Entretanto, ia fermentando dentro desses países a indignação do povo contra aquela guerra interminável e aniquiladora e contra os governos imperialistas desses países que haviam conduzido o povo ao esgotamento e à fome. Também aqui se revelava a formidável influência revolucionária da Revolução de Outubro, de atos de confraternização entre os soldados soviéticos e os soldados austro-alemães na frente, antes mesmo da paz de Brest-Litovsk, depois desta, a influência da própria terminação da guerra contra a Rússia soviética e da paz concertada com ela. O exemplo da Rússia, onde o povo pôs fim à guerra mediante a derrubada do seu próprio governo imperialista, não podia deixar de servir de experiência aos operários austro-alemães. E os soldados alemães da frente oriental, que haviam sido transferidos para a frente ocidental, depois da paz de Brest, tinham forçosamente que contribuir para decompor o exército alemão ali destacado, com seus relatos acerca dos atos de confraternização com os soldados soviéticos e acerca do modo como estes souberam desembaraçar-se da guerra. Quanto ao exército austríaco, começara a se decompor mesmo antes que o alemão, como resultado das mesmas causas. Todas estas circunstâncias contribuíram para aumentar nas tropas alemãs o anelo de paz, para fazer que já não dessem provas da mesma combatividade de antes e para que começassem a retroceder ante o arrojo das tropas da Entente. No interior da Alemanha, estalou, em novembro de 1918, a Revolução, derrubando o Kaiser e o seu governo. A Alemanha se viu obrigada a reconhecer sua derrota e a pedir a paz à Entente. Deste modo, a Alemanha, potência de primeira ordem, ficava reduzida de repente à situação de uma potência de segunda ordem. Do ponto de vista da situação do poder soviético, este fato exerceu certa influência negativa, já que convertia os estados da Entente, organizadores da intervenção contra o poder soviético na força dominante da Europa e da Ásia, dando-lhes a possibilidade de intensificar a intervenção e de organizar o bloqueio do país soviético, apertando ainda mais as muralhas em torno do poder dos soviets. E isto foi, com efeito, o que ocorreu, como veremos adiante. De outra parte, porém, tinha uma importância positiva ainda mais considerável, que vinha aliviar radicalmente a situação do país dos soviets. Em primeiro lugar, dava ao poder soviético a possibilidade de anular o Tratado de Paz Bandido de Brest-Litovsk, de pôr fim aos pagamentos que lhe foram impostos a título de indenização e de desenvolver uma luta aberta, no terreno militar e político, para libertar a Estônia, a Letônia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Ucrânia e a Transcaucásia do jugo do imperialismo alemão.
Em segundo lugar, e isto era o mais importante, a existência no centro da Europa, na Alemanha, de um regime republicano e de sovietes de deputados operários e soldados, tinha necessariamente que repercutir de um modo revolucionário, como de fato repercutiu, nos países da Europa, circunstância que tinha de fortalecer a situação do poder soviético na Rússia. É certo que a revolução não era uma revolução socialista, senão uma revolução burguesa, e que os sovietes na Alemanha serviram de dócil instrumento ao parlamento da burguesia, já que a sua direção estava nas mãos dos social-democratas, que eram oportunistas da laia dos mencheviques russos, circunstância que explica especialmente a debilidade daquela revolução. Quanto era débil a revolução na Alemanha o demonstra um só fato. O de que permitisse que, pelos guardas brancos alemães fossem impunemente assassinados revolucionários de tanto prestígio como Rosa Luxemburgo e Carlos Liebknecht. Porém, apesar disso, era uma revolução. O Kaiser foi derrubado do trono. Os operários romperam suas cadeias e, ainda que não se houvesse conseguido outra coisa, isto tinha necessariamente que fomentar a revolução no Ocidente, não podia deixar de provocar o auge da revolução nos países europeus. A revolução começou a avançar na Europa. Na Áustria vinha se desenvolvendo um movimento revolucionário. Na Hungria foi proclamada a República dos Soviets. A onda revolucionária fez aparecer os partidos comunistas na Europa. Isto criou uma base real para a unificação dos partidos comunistas na Terceira Internacional, na Internacional Comunista. Em março de 1919, em Moscou, no primeiro Congresso dos Partidos Comunistas de vários países, por iniciativa de Lenin e dos bolcheviques, foi fundada a Internacional Comunista. E ainda que o bloqueio e as perseguições dos imperialistas impedissem a muitos delegados chegar a Moscou, tomaram parte neste primeiro congresso representantes dos mais importantes países da Europa e da América. O congresso foi dirigido por Lenin. No seu informe sobre a democracia burguesa e a ditadura do proletariado, Lenin salientou a significação do poder soviético como a autêntica democracia para os trabalhadores. O Congresso aprovou o manifesto dirigido ao proletariado internacional, no qual se fazia um apelo à luta pela ditadura do proletariado e pelo trunfo dos soviets em todos os países. Neste congresso se elegeu o Comitê Executivo do Comintern, CEIDA-IC, órgão executivo da Terceira Internacional ou Internacional Comunista. Assim foi fundada esta organização proletária revolucionária internacional de novo tipo, a Internacional Comunista, Internacional Marxista-Leninista. Numa situação formada por circunstâncias contraditórias, em que se reforçava o bloco reacionário de estados da Entente contra o poder soviético, de uma parte, e, de outra, se acentuava o auge revolucionário na Europa, principalmente nos países que saíram derrotados da guerra, circunstância que aliviava consideravelmente a situação do país soviético, se reuniu, em março de 1919, o 8º Congresso do Partido Bolchevique. Neste congresso tomaram parte 301 delegados com direito de palavra e voto, representando 31, 37, 66 filiados. Havia, além disso, 102 delegados com palavra, porém sem direito a votar. Lenin consagrou as primeiras palavras do seu discurso de abertura à memória de I. M. Sverdlov, um dos melhores organizadores do Partido Bolchevique, morto nas vésperas da abertura do Congresso. Neste congresso foi aprovado o novo programa do partido. Define-se nele o que é o capitalismo e sua fase culminante, o imperialismo. Comparam-se os dois sistemas de estados, o sistema da democracia burguesa e o sistema soviético. Assinalaram-se minuciosamente as tarefas concretas do partido na sua luta pelo socialismo. Levar até o fim a expropriação da burguesia, organizar a economia do país segundo um plano socialista único, fazer com que os sindicatos intervenham na organização da economia nacional, implantar a disciplina socialista do trabalho, utilizar os técnicos na economia nacional, sob o controle dos órgãos soviéticos, incorporar gradualmente e segundo um plano os camponeses médios ao trabalho da edificação socialista.
O 8º Congresso aprovou por proposta de Lenin incluir no programa, não só a definição do imperialismo como etapa culminante do capitalismo, como também a descrição do capitalismo industrial e do regime de produção simples de mercadorias, que figurava no velho programa, aprovado já no 2º Congresso do Partido. Lenin considerava necessário que fosse levada em conta no programa a complexidade da economia russa, e se assinalasse a existência no país de diversas formações econômicas, incluindo entre elas o regime de pequena produção de mercadorias, cujo expoente era o camponês médio. Por isso, ao se discutir o programa, interveio energicamente contra as ideias antibolcheviques de Bukharin, que propunha eliminar dele os pontos em que se falava de capitalismo da pequena produção de mercadorias e do regime econômico do camponês médio. As ideias de Bukharin representavam a negação menchevique e trotskista da importância do camponês médio para a edificação soviética. Ao mesmo tempo, Bukharin escondia o fato de que era o regime da pequena produção de mercadorias dos camponeses o que engendra e fomenta o desenvolvimento dos elementos kulaks. Lenin também combateu as ideias antibolcheviques de Bukharin e Pyatakov sobre o problema nacional. Estes se manifestaram contra a inclusão no programa do ponto no qual se reconhece o direito de autodeterminação das nações e se pronunciaram contra a igualdade de direitos dos povos, sob o pretexto de que esta palavra de ordem estorvava, segundo eles, o trunfo da revolução proletária e dificultava a unificação dos proletários de diversas nacionalidades. Lenin lançou por terra estas funestíssimas concepções absorventes e chauvinistas de Bukharin e Pyatakov. Nos trabalhos do 8º Congresso do Partido, ocupou um lugar importante o problema da atitude que se devia adotar em face dos camponeses médios. Como resultado do célebre decreto sobre a terra, a aldeia se convertia cada vez mais em aldeia de camponeses médios. Agora, estes formavam a maioria dentro da população camponesa. O estado de espírito e a conduta dos camponeses médios, vacilantes entre a burguesia e o proletariado, tinham uma importância enorme para a sorte da guerra civil e da edificação socialista. O desenlace da guerra civil dependia, em boa parte, do lado para o qual se inclinasse o camponês médio, da classe que soubesse conquistá-lo, de que esta classe fosse o proletariado ou a burguesia. Se os tchecoslovacos, os guardas brancos, os kulaks, os social-revolucionários e os mencheviques lograram derrubar o poder soviético na região do Volga, no verão de 1918, foi porque contaram com o apoio de uma parte considerável dos camponeses médios. E o mesmo ocorreu nas sublevações organizadas pelos kulaks na Rússia Central. A partir, porém, do outono de 1918, o estado de espírito das massas de camponeses médios começou a se orientar resolutamente para o poder soviético. Os camponeses viam que o trunfo dos brancos conduzia à restauração do poder dos latifundiários, com os consequentes despojos de terras, saques, torturas e espancamentos de camponeses. Para esta mudança operada quanto a um modo de pensar dos camponeses, contribuiu também a atuação dos comitês de camponeses pobres, que esmagou os kulaks. Em relação com isto, Lenin lançou, em novembro de 1918, esta palavra de ordem: saber chegar a um acordo com os camponeses médios, sem cessar nenhum minuto a luta contra os kulaks e tomando como sólido ponto de apoio somente os camponeses pobres. Lenin, tomo 23, página 294, edição russa. E certo que as vacilações existentes entre os camponeses médios não cessaram totalmente, porém este setor da população camponesa se aproximou mais do poder soviético e começou a lhe prestar um apoio mais firme. Para isso contribuiu, em boa parte, a política traçada no 8º Congresso do Partido, em relação ao camponês médio. O 8º Congresso marcou uma mudança na política do partido a respeito dos camponeses médios. No informe de Lenin e nas resoluções do Congresso, destacou-se a nova linha do partido em face deste problema. O Congresso exigiu que as organizações do partido e todos os comunistas estabelecessem uma rigorosa diferença e separação entre os camponeses médios e os kulaks, fazendo por atrair os primeiros para o lado da classe operária mediante uma política de atenção solícita às suas necessidades.
Era preciso lutar contra o atraso dos camponeses médios com o método da persuasão, porém de modo algum com medidas de coação e de violência. Por isso, o Congresso traçou a norma de que, ao implantar medidas socialistas no campo, ao criar as comunas e os artéis agrícolas, não se permitisse a coação. Sempre que fossem feridos os interesses vitais dos camponeses médios, era necessário chegar a um acordo prático com eles e lhes fazer concessões quanto à fixação dos métodos de implantação das transformações socialistas. O Congresso resolveu aplicar uma política de sólida aliança com os camponeses médios, porém mantendo dentro dela o papel dirigente do proletariado. A nova política de relações com os camponeses médios, preconizada por Lenin no 8º Congresso, exigia que o proletariado se apoiasse nos camponeses pobres, mantivesse uma sólida aliança com os camponeses médios e lutasse contra os kulaks. Até o 8º Congresso, o partido havia seguido, em geral, a política de neutralizar os camponeses médios. Isto é, seu objetivo era conseguir que o camponês médio não se pusesse ao lado do kulaks, ao lado da burguesia, em geral. Porém, agora, isto já não bastava. O 8º Congresso passou da política de neutralização do camponês médio à política de uma sólida aliança com ele para lutar contra a intervenção dos guardas brancos e das tropas estrangeiras, assim como para a edificação vitoriosa do socialismo. A linha traçada pelo 8º Congresso a respeito da atitude que se devia seguir com as grandes massas camponesas, com os camponeses médios, teve uma importância decisiva quanto ao desenlace vitorioso da Guerra Civil contra a intervenção estrangeira e os guardas brancos que lhe serviam de auxiliares. No outono de 1919, quando tiveram que escolher entre o poder soviético e Denikin, os camponeses apoiaram os soviets, e a ditadura proletária derrotou seu mais perigoso inimigo. No 8º Congresso se apresentou também, com caracteres especiais, o problema da organização do Exército Vermelho. Neste congresso, se destacou a chamada oposição militar, na qual apareciam enquadrados não poucos dos antigos comunistas de esquerda. Porém, justamente com estes representantes do comunismo de esquerda, já liquidado, a oposição militar englobava militantes do partido que jamais haviam participado de nenhuma oposição, porém que estavam descontentes com a direção que Trotsky dava ao exército. A maioria dos delegados militares estava acentuadamente contra Trotsky, contra sua admiração pelos técnicos militares procedentes do velho exército czarista, uma parte dos quais traiu abertamente o poder soviético na Guerra Civil, contra a atitude arrogante e hostil de Trotsky para os velhos quadros bolcheviques dentro do exército. No Congresso se aduziram exemplos da forma prática como Trotsky tentara fuzilar toda uma série de comunistas que ocupavam postos responsáveis na frente e que não lhe agradavam, fazendo com isso o jogo do inimigo, e como, só graças à intervenção do Comitê Central e aos protestos dos militantes ativos da frente, se conseguira evitar a morte desses camaradas. Entretanto, ainda que lutando contra o desvirtuamento da polícia militar do partido por Trotsky, a oposição militar defendia concepções falsas a respeito de uma série de problemas da organização do exército. Lenin e Stalin intervieram resolutamente contra a oposição militar que defendia as sobrevivências da guerrilha dentro do exército e lutava contra a criação de um exército vermelho regular, contra o emprego dos técnicos militares, contra essa disciplina férrea sem a qual não pode existir um verdadeiro exército. Combatendo a oposição militar, o camarada Stalin exigia a criação de um exército regular, compenetrado do espírito da mais severa disciplina. Ou criamos, dizia o camarada Stalin, um verdadeiro exército operário camponês, e predominantemente camponês, um exército rigorosamente disciplinado, e defendemos a república, ou pereceremos. Ao mesmo tempo, porém, que rejeitava uma série de propostas da oposição militar, o Congresso assestou um golpe contra Trotsky, exigindo que se melhorasse a atuação dos organismos militares centrais e se reforçasse o papel dos comunistas dentro do exército. Como resultado do trabalho da comissão militar nomeada pelo Congresso, logrou-se que deste saísse uma resolução unânime sobre o problema militar.
As resoluções do 8º Congresso sobre o problema militar serviram para fortalecer o Exército Vermelho e estreitar ainda mais seus laços com o partido. O Congresso examinou, além disso, o problema da organização do partido na atuação dos soviets. Na discussão deste problema, o Congresso teve que rechaçar a posição do grupo oportunista Sapronov-Osinski, que negava o papel dirigente do partido na atuação dos soviets. Finalmente, em relação com a enorme afluência de novos filiados, o Congresso tomou a resolução de melhorar a composição social do partido e rever os ingressos. Era o passo para a primeira depuração das fileiras do partido. 3. Recrudesce a intervenção. Bloqueio do país soviético. Campanha de Kolchak e seu esmagamento. Campanha de Denikin e seu esmagamento. Uma trégua de 3 meses. O 9º Congresso do Partido. Depois de derrotar a Alemanha e a Áustria, os estados da Entente decidiram lançar grandes efetivos militares contra o país soviético. Ao se retirarem as tropas alemãs, depois da derrota da Ucrânia e da Transcaucásia, vieram ocupar seu posto os anglo-franceses, que enviaram a Esquadra do Mar Negro e desembarcaram suas tropas em Odessa e na Transcaucásia. A conduta seguida pelos intervencionistas da Entente, nos territórios ocupados por eles era tão bestial, que chegavam a suprimir pelas armas grupos inteiros de operários e camponeses. Depois de ocupar o Turquestão, a selvageria dos invasores levou-os a aprisionar e conduzir ao Transcáspio 26 dirigentes bolcheviques de Baku, os camaradas Shaumia, Filetov, Desaparidze, Maligin, Azizbekov, Kurganov e outros, assassinando-os bestialmente, com a ajuda dos social-revolucionários. Algum tempo depois, os intervencionistas declararam o bloqueio da Rússia. Ficaram cortadas todas as comunicações marítimas e de outro gênero com o mundo exterior. Com isso o país soviético se via cercado quase por todas as partes. A Entente depositava suas principais esperanças, naquele momento, no almirante Kolchak, posto por ela na Sibéria, em Lionsk. Kolchak foi proclamado regente supremo da Rússia. Toda a contra-revolução russa se achava sob seu comando. A frente oriental passou a ser, portanto, a frente principal da guerra civil. Na primavera de 1919, Kolchak, depois de reunir um formidável exército, se aproximou quase até o Volga. Foram lançadas contra ele as melhores forças bolcheviques. Os jovens comunistas e os operários foram mobilizados. Em abril de 1919, o Exército Vermelho infligiu a Kolchak uma séria derrota. As tropas de Kolchak não tardaram em começar o recuo em toda a frente. No momento em que as operações ofensivas do Exército Vermelho na frente oriental estavam em seu apogeu, Trotsky propôs um plano suspeito: deter-se diante dos Urais, cessar a perseguição dos kolchakuistas e lançar as tropas da frente oriental para a frente sul. O CC do partido, compreendendo perfeitamente bem que não era possível deixar os Urais e a Sibéria nas mãos de Kolchak, onde, com a ajuda dos japoneses e dos ingleses, poderia refazer-se e pôr-se de novo em pé, rechaçou aquele plano e deu instruções para prosseguir a ofensiva. Trotsky, não concordando com estas instruções, pediu demissão do seu posto. Porém o CC se negou a isto, obrigando-o, ao mesmo tempo, a não intervir na direção das operações da frente oriental. A ofensiva do Exército Vermelho contra Kolchak continuou se desenvolvendo com renovado vigor. O Exército Vermelho infligiu a Kolchak uma série de novas derrotas e fez a limpeza dos brancos nos Urais e na Sibéria, onde o Exército Vermelho se encontrava apoiado por um potente movimento de guerrilheiros, organizados na retaguarda dos brancos. No verão de 1919, os imperialistas confiaram ao general Yudenich, que se achava dirigindo a contra-revolução na frente noroeste, na região do Báltico, próxima de Petrógrado, a missão de distrair o Exército Vermelho da frente oriental por meio de um ataque a Petrógrado. A guarnição de 2 dos fortes que defendiam essa capital, trabalhada pela agitação contra-revolucionária dos oficiais brancos, se sublevou contra o poder soviético, e no Estado-Maior da frente foi descoberto um complote contra-revolucionário. O inimigo ameaçava Petrógrado.
Graças porém às medidas tomadas pelo poder soviético com a ajuda dos operários e dos marinheiros, os fortes amotinados foram limpos dos brancos, as tropas de Udenich derrotadas e o seu caudilho lançado para a Estônia. A derrota de Udenich perto de Petrógrado facilitou a luta contra Kolchak. Em fins de 1919, o seu exército ficou definitivamente desbaratado. Kolchak foi detido e fuzilado em cumprimento da sentença baixada pelo Comitê Revolucionário. Kolchak foi, pois, liquidado. Na Sibéria, corria na boca do povo esta quadra depreciativa sobre Kolchak: uniforme inglês, correame francês, tabaco japonês. Dionsko amo é. O uniforme se gastou, o correame se enrugou, o tabaco se fumou e o amo Dionsk se acabou. Em vista de Kolchak não ter correspondido às esperanças nele depositadas, os intervencionistas mudaram o plano de agressão contra a República dos Soviets. As tropas desembarcadas em Odessa tiveram de voltar de novo para bordo dos seus navios, pois o contato com as tropas da República Soviética lhes contagiava o espírito revolucionário e já começavam a se sublevar contra seus opressores imperialistas. Assim, por exemplo, em Odessa se sublevaram os marinheiros franceses sob a direção de André Marty. Tudo isto contribuiu para que, depois de esmagado Kolchak, a Entente concentrasse a atenção no general Denikin, companheiro de armas de Kornilov e organizador do exército voluntário. Denikin operava contra o poder soviético, naquele momento, no sul, na região do Kuban, o fez marchar para o norte contra o poder dos soviets. Portanto, a Frente Sul passava a ser a frente principal da Guerra Civil. Denikin começou a sua grande campanha contra o poder soviético no verão de 1919. Trotsky lançou por terra o trabalho realizado na Frente Sul, e as tropas soviéticas sofreram derrotas, uma atrás da outra. Em meados de outubro, os brancos eram donos de toda a Ucrânia, tomaram Orei e se aproximavam de Tula, que era o centro que abastecia o Exército Vermelho de cartuchos, fuzis e metralhadoras. Os brancos se aproximavam de Moscou. A situação da República Soviética era muito grave. O partido deu o grito de alarme e chamou o povo para a resistência. Lenin lançou a palavra de ordem de toda a luta contra Denikin. Os operários e os camponeses, respondendo ao chamado dos bolcheviques, puseram em jogo todas as suas forças para esmagar o inimigo. Com o objetivo de organizar o esmagamento de Denikin, o Comitê Central do Partido enviou à Frente Sul os camaradas Stalin, Voroshilov, Ordzhonikidze e Budyani. Trotsky foi afastado da direção das operações do Exército Vermelho no Sul. Antes da chegada do camarada Stalin, o comando da Frente Sul, de acordo com Trotsky, havia preparado um plano, segundo o qual o ataque principal contra Denikin se faria de Tsaritsyn sobre Novorossiysk, através das estepes do Don, onde o Exército Vermelho teria que marchar por um terreno completamente impraticável e atravessar regiões povoadas por cossacos, uma parte considerável dos quais se achava então sob a influência dos guardas brancos. O camarada Stalin submeteu este plano a uma crítica demolidora e propôs ao Comitê Central outro, concebido por ele, para esmagar Denikin, em que o ataque principal seguiria a linha Kharkov-Bacia do Donetsk-Rostov. Este plano assegurava uma marcha rápida das tropas do Exército Vermelho contra Denikin, pois nele se previa a passagem do Exército Vermelho por regiões operárias e camponesas, isto é, por territórios em que a população simpatizava abertamente com as tropas soviéticas. Além disso, a rica rede ferroviária com que esta região contava permitia abastecer o Exército Vermelho com regularidade, de todos os elementos necessários. Finalmente, este plano oferecia a possibilidade de libertar a bacia do Donetsk, assegurando o aprovisionamento do país em combustível. O Comitê Central aprovou o plano do camarada Stalin. Na segunda quinzena de outubro de 1919, depois de encarniçada resistência, Denikin foi derrotado pelo Exército Vermelho nos combates decisivos que se travaram perto de Orei e de Voronezh. Denikin começou a recuar com toda a pressa, dirigindo-se, precipitadamente, para o sul, perseguido pelas tropas soviéticas. No começo de 1920, a Ucrânia e o Cáucaso Norte tinham sido libertadas do poder dos brancos.
Enquanto se travavam aqueles combates decisivos na frente sul, os imperialistas voltaram a lançar o corpo do exército de Udenich contra Petrógrado, com o fim de distrair da frente sul forças do exército vermelho e de aliviar a situação das tropas de Denikin. Os brancos chegaram até as portas de Petrógrado. O heróico proletariado da capital formou com seus peitos uma muralha para defender a primeira cidade da revolução. Os comunistas lutaram como sempre, na primeira linha. Depois de furiosos combates, os brancos foram derrotados e lançados de novo para o outro lado das fronteiras da Rússia, para a Estônia. Também Denikin foi, pois, liquidado. Depois de esmagados colchaques Denikin, a trégua que sobreveio foi de curta duração. Quando os imperialistas viram que as tropas dos guardas brancos eram destroçadas, que a intervenção armada fracassava, que o poder soviético se fortalecia em todo o país e que na Europa Ocidental aumentava a indignação dos operários em face da guerra dos intervencionistas contra a República dos Soviets, começaram a mudar de atitude para com o Estado soviético. Em janeiro de 1920, a Inglaterra, a França e a Itália decidiram levantar o bloqueio da Rússia soviética. Era esta uma brecha importantíssima, que se abria no muro da intervenção. Isto não queria dizer, naturalmente, que o Estado soviético pudesse dar já por terminadas a intervenção e a guerra civil. Havia ainda o perigo de que a Polônia imperialista se lançasse a um ataque. Os intervencionistas não haviam sido expulsos ainda definitivamente do Extremo Oriente, da Transcaucásia nem da Crimeia. Não obstante, o país dos soviets obtinha uma trégua passageira, da qual se podia aproveitar para concentrar maiores forças na obra da edificação econômica. O partido pôde ocupar-se dos problemas relacionados com a economia nacional. Durante a Guerra Civil, abandonaram a produção muitos operários qualificados, pela paralisação de fábricas e oficinas. Agora, o partido reintegrava na produção estes operários qualificados para que trabalhassem em suas especialidades. Foram mobilizados alguns milhares de comunistas para a restauração dos transportes, cuja situação era muito difícil. Sem restaurar os transportes, não se podia pensar seriamente em restaurar os ramos fundamentais da indústria. Reforçou-se e melhorou-se também o abastecimento. Começou-se a traçar um plano de eletrificação do país. Achavam-se de armas nas mãos 5 milhões de combatentes do Exército Vermelho, que não era possível licenciar, pois subsistia o perigo de guerra. Por isso, algumas unidades do Exército Vermelho foram convertidas no Exército de Trabalho, utilizando-as no terreno da edificação econômica. O Conselho da Defesa Operária e Camponesa se transformou no Conselho do Trabalho e da Defesa, STU. Para auxiliá-lo, criou-se a Comissão do Plano de Estado, Gosplan. Tal era a situação existente em fins de março de 1920, ao se reunir o 9º Congresso do Partido. Tomaram parte neste congresso 554 delegados com direito de palavra e voto, representando 78 filiados ao partido. Assistiram a ele, além disso, 162 delegados com palavra, porém sem voto. O Congresso determinou as tarefas econômicas mais urgentes do país em matéria de transportes e indústria, assinalando especialmente a necessidade de que os sindicatos tomassem parte na edificação econômica. Este Congresso consagrou atenção especial ao problema da formação de um plano econômico de conjunto, destinado a pôr de novo em marcha, em primeiro lugar, o transporte, o combustível e a metalurgia. O eixo deste plano era o problema da eletrificação de toda a economia nacional, que Lenin destaca como um grande programa para 10 ou 20 anos. Sobre estas bases, traçar-se-ia mais tarde o célebre Plano Goerro, plano de eletrificação do país, que hoje se acha ultrapassado. O Congresso combateu o grupo do centralismo democrático, grupo contrário ao partido, que se manifestava contra o princípio da direção e da responsabilidade individuais nas empresas industriais e defendia o sistema da direção coletiva ilimitada e da irresponsabilidade na indústria. Os porta-vozes deste grupo antibolchevique eram Sapronov, Osinski e Vesmirnov. No Congresso, eram secundados por Rykov e Tonsky. 4. A agressão dos panis polacos contra o país soviético. Aparecimento do general Wrangel.
Fracasso do plano dos polacos. Esmagamento de Wrangel. Fim da intervenção armada. Apesar do esmagamento de Kolchak-Denikin, apesar do país soviético aumentar cada vez mais seu território, libertando do poder dos brancos e dos intervencionistas a região do norte, o Turquestão, Sibéria, o Don, Ucrânia, Etchuk, e apesar da Entente se vir obrigada a levantar o bloqueio da Rússia, os estados da Entente não se queriam resignar à ideia de que o poder soviético fosse inexpugnável e ficasse vencedor. Decidiram, portanto, empreender uma nova tentativa de intervenção contra o país soviético. Desta vez, os intervencionistas mobilizaram para a empresa, de uma parte, Pilsudski, nacionalista contra-revolucionário burguês, que era, de fato, o chefe do Estado polaco, e de outra parte o general Wrangel, que havia reunido na Crimeia os restos do exército de Denikin, ameaçando de lá a bacia do Donetsk e a Ucrânia. A Polônia dos panis, a nobreza latifundiária polaca, e Wrangel eram, segundo a expressão de Lenin, os dois braços do imperialismo internacional que tentavam estrangular o país soviético. O plano dos polacos era ocupar a parte da Ucrânia soviética situada à direita do Dnieper, anexar o território soviético da Bielorrússia, instaurar nessas regiões o poder dos panis polacos, estender as fronteiras do Estado polaco de mar a mar, isto é, de Danzig a Odessa, e, em pagamento da ajuda que lhes prestaria Wrangel, ajudar este a destruir o Exército Vermelho e restaurar na Rússia soviética o poder dos latifundiários e capitalistas. Este plano foi aprovado pelos estados da Entente. As tentativas do governo soviético de entrar em negociações com a Polônia para manter a paz e impedir a guerra não deram resultado nenhum. Pilsudski não queria falar em paz. Pilsudski queria a guerra. Especulava com a ideia de que os combatentes do Exército Vermelho, cansados das campanhas de Kolchak-Denikin, seriam esmagados pelas tropas polacas. A breve trégua terminou. Em abril de 1920, as tropas polacas lançaram-se sobre a fronteira da Ucrânia soviética e ocuparam a cidade de Kiev. Ao mesmo tempo, Wrangel passou a ofensiva e começou a ameaçar a bacia do Donetsk. Como réplica ao ataque das tropas polacas, as tropas do Exército Vermelho lançaram uma contra-ofensiva em toda a frente. Depois de libertar a cidade de Kiev, e de expulsar os panis polacos da Ucrânia e da Bielorrússia, os combatentes vermelhos da Frente Sul chegaram, em impetuoso avanço, até as portas de Lemberg, na Galícia, enquanto que as tropas da Frente Ocidental se aproximavam de Varsóvia. A derrota total do exército dos panis polacos era iminente. Mas os manejos suspeitos de Trotsky e seus adeptos no Estado-Maior Central do Exército Vermelho frustraram os êxitos deste. A ofensiva das tropas vermelhas da Frente Ocidental em direção a Varsóvia se desenvolveu, por culpa de Trotsky e de Tukhachevsky, sem organização alguma, não se fez com que as tropas fortificassem as posições conquistadas. As unidades que marchavam na frente se afastaram demasiado do resto das forças. As reservas e as munições ficaram atrasadas na retaguarda, com o que as unidades da vanguarda se viam abandonadas, sem munições e sem reservas. A linha de frente era interminavelmente longa, podendo, portanto, romper-se à frente com grande facilidade. Assim se explica que, quando um pequeno grupo de tropas polacas rompeu a frente ocidental do Exército Vermelho num de seus pontos, as tropas vermelhas, que estavam sem munições, se viram em má situação, obrigadas a retirar. Quanto às tropas da Frente Sul, que se achavam às portas de Lemberg, onde mantinham os polacos em má situação, o triste presidente do Conselho Revolucionário de Guerra, Trotsky, lhes proibiu que tomassem a cidade e ordenou que o exército de cavalaria, isto é, a principal força da Frente Sul, se dirigisse a um ponto longe da Frente Noroeste, sob pretexto de que se tratava de acudir em socorro da Frente Ocidental, ainda que não fosse difícil compreender que a única e a melhor ajuda que se podia prestar a esta frente era a tomada da cidade de Lemberg. Ao contrário, retirar da Frente Sul o exército de cavalaria, afastando-o de Lemberg, equivalia, de fato, a fazer extensiva à frente meridional a retirada das tropas do Exército Vermelho.
Assim foi como a ordem sabotadora de Trotsky impôs às tropas do Exército Vermelho da Frente Sul, com a alegria dos panis polacos, uma retirada inconcebível e absolutamente injustificável. Com esta manobra, se ia efetivamente, em socorro, não de nossa frente ocidental, mas dos panis polacos e da Entente. Alguns dias depois, conteve-se a ofensiva das tropas polacas, e o Exército Vermelho começou a se preparar para um novo ataque contra os polacos. A Polônia, porém, que carecia de forças para prosseguir a guerra e que, alarmada, esperava o contra-ataque dos vermelhos, foi obrigada a renunciar às suas ambições a respeito da ocupação do território ucraniano situado à margem direita do Dnieper e ao da Bielorrússia, propondo ao governo soviético a paz. Em 20 de outubro de 1920, assinou-se em Riga o Tratado de Paz com a Polônia, em virtude do qual esta conservava o território da Galícia e uma parte da Bielorrússia. Depois de estabelecer a paz com a Polônia, a República Soviética decidiu terminar com Wrangel. Este recebera dos ingleses e dos franceses novas remessas de armas moderníssimas, carros blindados, tanques, aviões e munições em abundância. Dispunha de unidades brancas de choque, formadas, principalmente, por oficiais. Não logrou porém mobilizar um contingente mais ou menos considerável de camponeses e de cossacos em torno dos desembarques efetuados por ele no Kuban e no Don. Não obstante, aproximou-se da própria bacia do Donets, ameaçando os centros carboníferos do país dos soviets. A situação do poder soviético se complicava, além disso, porque o Exército Vermelho estava já, então, bastante cansado. As tropas vermelhas foram obrigadas a avançar em condições extremamente difíceis, atacando as tropas de Wrangel e lutando, ao mesmo tempo, com os bandos dos anarquistas de Maginot, que ajudavam o general Branco. Porém, apesar de Wrangel ter em seu favor a superioridade da técnica, apesar de carecerem as tropas soviéticas de tanques, o Exército Vermelho expulsou Wrangel para a península da Crimeia. Em novembro de 1920, as tropas vermelhas tomaram as posições fortificadas de Perekop, e romperam na Crimeia, esmagaram as tropas de Wrangel e libertaram essa península das mãos dos guardas brancos e dos intervencionistas. A Crimeia passou a formar parte do território soviético. Com o fracasso dos planos megalômanos dos polacos e a derrota Rangel terminou o período da intervenção. Para o fim de 1920 a Transcaucásia começou a se ver livre do jugo dos nacionalistas burgueses, musavatistas no Azerbaijão, nacional-mencheviques na Geórgia e dachnarques na Armênia. O poder soviético triunfou em Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Com isto, porém, não terminou completamente a intervenção. A intervenção armada dos japoneses no Extremo Oriente continuou até 1922. Houve, além disso, várias tentativas destinadas a organizar outra intervenção, tais como as do Ataman Semenov e do Barão Ungern, no Oriente, e a intervenção branco-finlandesa na Carélia, em 1921. Porém os principais inimigos do país soviético, as forças fundamentais da intervenção, ficaram destruídas em fins de 1920. A guerra dos intervencionistas estrangeiros e dos guardas brancos russos contra o país soviético terminou com o triunfo dos soviets. A República Soviética soube defender sua liberdade e sua independência como Estado. Assim terminaram a intervenção armada estrangeira e a guerra civil. Foi este um trunfo histórico do poder soviético. 5. Como e por que o país soviético venceu as forças coligadas da intervenção anglo-franco-nipo-polaca e da contra-revolução dos burgueses, latifundiários e guardas brancos dentro da Rússia? Se procurar em qualquer dos grandes jornais europeus ou americanos da época da intervenção, comprovar-se-á facilmente que nenhum escritor, militar ou civil de mais destaque, nenhum conhecedor das coisas da guerra, acreditava no trunfo do poder soviético. Ao contrário, todos os escritores de prestígio, todos os conhecedores dos assuntos da guerra, todos os historiadores das revoluções de todos os países e povos, todos os chamados homens de ciências, gritavam em coro que os dias do poder soviético estavam contados, que a derrota do poder soviético era inevitável.
Inspirava-lhes esta confiança no trunfo dos intervencionistas o fato do país soviético não contar ainda com o Exército Vermelho organizado, de ter que criá-lo em plena marcha, por assim dizer, ao passo que os intervencionistas e os guardas brancos dispunham de um exército mais ou menos preparado. Essa confiança era também inspirada no fato de que o Exército Vermelho não contava com quadros militares habilitados, já que a maioria dos comandos se passara para o campo da contra-revolução, enquanto que os intervencionistas e os guardas brancos possuíam bons quadros militares. Era inspirada, além disso, no fato de que o Exército Vermelho dispunha de armas e munições em pequeno número e de má qualidade, em consequência do atraso da indústria de guerra da Rússia e da impossibilidade de recebê-las de outros países, posto que o bloqueio a mantinha isolada, enquanto que o exército dos intervencionistas e dos guardas brancos era abundantemente abastecido e o continuaria sendo com armas, munições e equipamentos de primeira classe. Era inspirada, finalmente, no fato de que o exército dos intervencionistas e dos guardas brancos ocupava, então, as regiões mais ricas em víveres da Rússia, enquanto que o exército vermelho carecia destas bases e se achava mal abastecido. E é certo que nas unidades do exército vermelho notavam-se todas estas deficiências e penúrias. Nisso, e somente nisso, tinham absoluta razão os senhores intervencionistas. Como, então, se pode explicar que o Exército Vermelho, sobre o qual pesavam desvantagens tão consideráveis, derrotasse o exército dos intervencionistas e dos guardas brancos, que não contavam com elas? 1. O Exército Vermelho venceu, porque a política do poder soviético, em nome da qual combatia, era uma política que correspondia aos interesses do povo. Porque o povo sentia e compreendia esta política como justa, como a sua política própria, e a apoiava até o fim. Os bolcheviques sabiam que um exército, que luta em nome de uma política falsa, de uma política que não conta com o apoio do povo, não pode vencer. Era isto o que ocorria no exército dos intervencionistas e dos guardas brancos. Este exército contava com tudo, com comandos antigos e hábeis, com armamentos de primeira classe, com munições, com equipamentos, com provisões. Só lhe faltava uma coisa: o apoio e a simpatia dos povos da Rússia que não queriam, nem podiam apoiar a política dos intervencionistas e dos guardas brancos erigidos em governantes, a política esta contrária ao povo. Por isto, o exército dos intervencionistas e dos guardas brancos foi derrotado. 2. O Exército Vermelho venceu, porque era um exército abnegado e fiel sem reservas ao seu povo, por cuja razão este o queria e o apoiava, como um exército de seu próprio sangue. O Exército Vermelho é filho do povo, e um exército como este, fiel ao seu povo como o filho fiel e a sua mãe, conta sempre com o apoio do povo e tem necessariamente que vencer. Pelo contrário, do exército que vá contra o povo, forçosamente tem que sair derrotado. 3. O Exército Vermelho venceu, porque o poder soviético soube pôr em pé toda a retaguarda, todo o país ao serviço dos interesses da frente. Um exército sem uma guarda forte, que apoie por os meios à frente, está condenado à derrota. Os bolcheviques sabiam disto, portanto, converteram todo o país em um acampamento de guerra, que abastecia a frente de armas, munições, equipamentos, provisões e reservas. 4. O Exército Vermelho venceu. A. Porque seus combatentes compreendiam os fins as tarefas da guerra e tinha consciência da sua justeza. B. Porque esta consciência da justeza dos fins e das tarefas da guerra fortalecia neles o espírito de disciplina e combatividade. C. Porque isso fazia com que as massas de combatentes do Exército Vermelho dessem a cada passo, na luta contra o inimigo, provas de abnegação maravilhosa e de heroísmo de massas nunca visto. 5. O Exército Vermelho venceu, porque o núcleo dirigente da frente e da retaguarda do Exército Vermelho era o Partido Bolchevique, unido por sua coesão e sua disciplina, forte por seu espírito revolucionário e por sua decisão de afrontar qualquer sacrifício, contanto que triunfasse a causa comum, não superado por ninguém quanto à capacidade para organizar as massas de milhões de homens e dirigi-las acertadamente nas situações mais complicadas.
Graças a que o partido, disse Lenin, estava alerta, graças a que o partido tinha uma disciplina severíssima, e a que a autoridade do partido servia de traço de união entre todos os departamentos e organismos, e as palavras de ordem que o CC dava eram seguidas como por um só homem por dezenas, centenas, milhares, e em última instância, por milhões, graças a que se afrontavam os sacrifícios mais inauditos. Só graças a tudo isto, pôde realizar-se o milagre que se realizou. Só graças a isto, apesar da dupla, da tríplice, da quádrupla campanha dos imperialistas da Entente e dos imperialistas do mundo inteiro, pudemos sair vencedores. Lenin, tomo 25, página 96, edição russa. 6. O Exército Vermelho venceu, porque soube forjar nas suas chefes militares de novo tipo como Frunze, Voroshilov, Budyani e outros. B. Porque nas suas fileiras lutavam heróis natos como Kotovsky, Chapayev, Lazov, Schurz, Partkumenko e tantos outros. C. Porque a educação política do Exército Vermelho estava a cargo de militantes como Lenin, Stalin, Molotov, Kalinin, Sverdlov, Kaganovich, Ordzhonkidze, Kirov, Kuibyshev, Mikoyan, Zdanov, Andreev, Petrovsky, Ezov, Dzerzhinsky, Shadienko, Meilis, Irushev, Shvernik, Shkiriatov e outros. D. Porque o Exército Vermelho tinha no seu seio organizadores e agitadores tão destacados como os comissários de guerra, que com a sua atuação souberam cimentar as fileiras dos combatentes vermelhos, inculcando-lhes o espírito de disciplina e intrepidez guerreira, cortavam energicamente, de modo rápido os atos de traição de alguns comandos, e pelo contrário, fortaleciam audaz e resolutamente a autoridade e o prestígio daqueles comandos que pertencessem ou não ao partido, demonstravam a sua lealdade abnegada ao poder soviético e revelaram sua capacidade para dirigir com mão firme as unidades do Exército Vermelho. Sem os comissários de guerra, não teríamos Exército Vermelho, dizia Lenin. 7. O Exército Vermelho venceu, porque na retaguarda dos exércitos dos guardas brancos, na retaguarda de Kolchak, Denikin e Vrangel, trabalhavam na clandestinidade uma série de excelentes bolcheviques, com e sem caderneta, que punham em pé os operários e camponeses e os sublevavam contra os intervencionistas e os brancos, que solapavam a retaguarda dos inimigos do poder soviético, facilitando com isso os avanços do Exército Vermelho. É sabido de todos como os guerrilheiros da Ucrânia, da Sibéria, do Extremo Oriente, do Ural, da Bielorrússia e da região do Volga minavam a retaguarda dos guardas brancos e dos intervencionistas, prestando assim ao Exército Vermelho uma ajuda inestimável. 8. O Exército Vermelho venceu, porque o país soviético não estava só na luta contra a contra-revolução dos guardas brancos e a intervenção estrangeira, porque a luta do poder soviético e os seus êxitos despertaram a simpatia e atraíram a ajuda dos proletários do mundo inteiro. Enquanto que os imperialistas tentavam estrangular a República Soviética com a intervenção e o bloqueio, os operários destes mesmos países imperialistas estavam ao lado dos soviets e os ajudavam. Sua luta contra os capitalistas dos países inimigos da República Soviética contribuiu para que os imperialistas fossem obrigados a desistir da intervenção. Os operários da Inglaterra, da França e de outros países intervencionistas organizavam greves, negavam-se a embarcar armas e munições para os intervencionistas e os generais brancos e criavam comitês de ação sob a palavra de ordem de fora às mãos da Rússia. Tão rápido como a burguesia internacional, dizia Lenin, levanta a mão contra nós, os seus próprios operários lhe seguram o braço. Obra citada, página 405. Resumo. Os latifundiários e capitalistas, derrotados pela Revolução de Outubro, em união com os generais brancos se mancomunaram, às custas dos interesses de sua pátria, com os governos dos países da Entente para desencadear uma agressão militar conjunta contra o país dos soviets e derrotar o poder soviético. Sobre estas bases se organizou a intervenção armada da Entente e a sublevação dos guardas brancos na periferia da Rússia, em consequência das quais o país soviético ficou isolado de seus centros de aprovisionamento e de suas bases de matérias-primas.
A derrota militar da Alemanha e a liquidação da Guerra das duas coalições imperialistas da Europa conduziram ao fortalecimento da Entente e ao recrudescimento da intervenção, criando novas dificuldades ao país dos soviets. Ao contrário, a Revolução na Alemanha e o movimento revolucionário iniciado nos países europeus criaram uma situação internacional favorável para o poder soviético e aliviaram a situação do país dos soviets. O Partido Bolchevique pôs em pé os operários e os camponeses para a guerra de salvação da pátria, contra os anexionistas estrangeiros e os guardas brancos burgueses e latifundiários. A República Soviética e o seu Exército Vermelho foram esmagando uma após outra todas as criaturas da Entente, Kolchak, Ildenich, Denikin, Krasnov e Vrangel, e expulsaram da Ucrânia e da Bielorrússia mais outra criatura, Pilsudski, rechaçando assim a intervenção armada estrangeira e limpando todo o território soviético das tropas intervencionistas. Portanto, a primeira agressão armada do capital internacional contra o país do socialismo terminou como uma bancarrota completa daquele. Os partidos derrotados pela Revolução, os social-revolucionários, os mencheviques, os anarquistas, os nacionalistas, apoiaram durante o período da intervenção armada os generais brancos e os intervencionistas, organizaram complots contra-revolucionários contra a República dos Soviets e atos de terrorismo contra os militantes soviéticos. Estes partidos, que antes da Revolução de Outubro tinham conseguido uma certa influência entre a classe operária, durante o período da Guerra Civil ficaram completamente desmascarados aos olhos das massas do povo como partidos contra-revolucionários. O período da Guerra Civil e da intervenção armada marca o aniquilamento político destes partidos e o trunfo definitivo do Partido Comunista no país soviético.